Oi todo mundo, bem-vindo ou bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de compartilhar hoje a minha atual lista de leitura, que consta com 12 títulos, e tenho aqui os livros que eu já li, que eu estou no processo de ler, e os que eu quero ler, pelo menos até o fim desse ano ainda. Bom, começando com ninguém mais, ninguém menos que Clarice Lispector, a famigerada Clarice, né? É muito legal ver o quanto a gente tá voltando a falar de Clarice, principalmente a minha geração. E o livro que eu li dela foi Água Viva, que é uma obra excelente. É um mar, assim, de literalmente uma água viva, sabe? Um flow de consciência inexplicável. É que esse livro é bem louco mesmo. Ele é tipo, não tem pé nem cabeça, o que é incrível. O segundo livro que eu já li foi O Alquimista, do Paulo Coelho. Só que o que acontece, gente? Eu li ele. Olha só o que eu fiz. Eu estou aprendendo italiano. Então eu pensei, vou ler um livro em italiano. Só que, gente, esse livro, ele é de um escritor brasileiro. Ele foi escrito em português. O que não fez o menor sentido eu ler ele traduzido. Mas enfim, foi isso que eu fiz e pelo exato mesmo motivo eu não entendi a história 100%. O terceiro livro que eu meio que peguei por acaso na estante da minha mãe é esse aqui. Comer, Rezar e Amar, que tem um filme com a Julia Roberts, e eu lembro de já ter assistido o filme. Eu gosto bastante do filme, apesar de achar ele muito hollywoodiano. A personagem principal, a Liz, né, que é interpretada pela Julia Roberts, que ela vai numa jornada, assim, de busca pela espiritualidade, sabe, e descoberta, e traz o cenário da Itália, né, porque ela vai pra Itália, pra Índia, pra Indonésia. Eu adoro ler livros que se passam na Itália. Eu sinto uma alegria inexplicável, assim, eu gosto muito. Recomendo muito a leitura pra quem gosta de uma narrativa bem divertida. Olha, gente, que lindo esse marca-página. Eu trouxe esse marca-página de Florença e eu ia dar pra uma amiga minha. Até fiz uma dedicatória aqui. Só que eu meio que esqueci, porque ela mora em outra cidade. E daí quando eu fui, eu esqueci. Eu já fui e voltei várias vezes e esqueci. Quarto livro é Quem é Você, Alaska, daquele mesmo autor de A Culpa é das Estrelas. E olha, eu tenho opiniões fortes sobre esse livro aqui, tá? É raro, mas acontece com frequência de eu começar um livro e não terminar, né? Ficar com meio que uma preguiça de continuar, que é o que tá acontecendo com esse aqui. Escuto muito falar desse título, né? Quem é Você, Alaska? E eu queria saber do que se tratava. A Alaska, basicamente, é essa menina, né? Muito cheia de vida, ela é muito louquinha. E daí, do nada, um dia ela some. E daí, não sabemos o que acontece. Eu, pelo menos, ainda não sei. Eu estou quase chegando na parte que ela some. Por isso que eu não vou largar o livro ainda. Só que definitivamente seria uma leitura que eu estaria aproveitando mais se eu tivesse 16 anos e não 20. O quinto livro, que também se encaixa no fenômeno comecei e não terminei, é O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu não sei exatamente por que eu não terminei ele. Na verdade, eu tô lendo ele no Kindle, né? Então, vocês têm preguiça de ler no Kindle. Eu prefiro muito ler livros físicos. É muito mais gostoso a sensação, sabe? De você folhear as páginas. Só que ao mesmo tempo, acho que muita gente se identifica. Eu não tenho muito espaço pra ficar guardando tanto livro. E também, fora que é muito mais econômico você comprar livro online, né? Albert Camus foi um filósofo francês. Nossa, tô falando aqui uma coisa que eu acho que sim, tá? Eu vou verificar depois, aí eu boto aí. Tem uma música do The Cure que é Killing an Arab, que tem tudo a ver com este livro, porque neste livro o personagem principal mata um árabe, realmente. Depois que a mãe dele morre, ele parece que tá meio anestesiado, assim, não sabe muito como lidar com isso, e ele acaba cometendo esse crime. E assim que eu li a parte que ele mata o árabe, eu pensei, aquela música do The Cure! Por isso que eu acho tão legal ler clássicos, porque eles estão espalhados, né, por aí nas referências. Então é algo que eu almejo fazer mais, que é literatura mais clássica, livros que são bastante comentados. Eu quero estar por dentro, sabe? O próximo livro é O Caminho do Artista, que dizem que é ótimo para pessoas criativas desbloquearem a sua criatividade. E cara, na minha For You do Instagram tava aparecendo toda hora aqueles vídeos da Doechii, sabe? A cantora que ganhou o Grammy. Quando ela não era famosa ainda, ela postava esses vídeos no YouTube, tipo, da trajetória dela fazendo as coisas que esse livro te pede pra fazer, né? Tipo, trabalhando em cima desse livro. Muita gente fala que, uau, mudou a minha vida.
Então por isso que ele tá aqui. Eu queria desenvolver mais a minha criatividade, porque eu sinto que a gente vive numa era onde se consome muito e a gente acaba criando de menos. Eu acho que a gente tá deixando o nosso lado criativo pra trás, deixando de realmente colocar pra fora aquilo que a gente realmente quer. E em vez disso, a gente acaba consumindo demais pra suprir esse buraco, assim, essa agonia. Próximo título, O Retrato de Dorian Gray. Esta belezura aqui, minhas amigas que já terminaram de ler esta obra dizem gostar bastante. É assim, são esses dois caras que eu não lembro se eles são amigos ou não, mas são esses dois caras que um é pintor e um... Ai, velho, não lembro. Um cara pinta... Ele faz um retrato de um outro cara, são 3 caras. Ele faz um retrato desse outro cara e esse retrato, essa pintura, ela meio que... É como se ela tivesse vida própria. A pintura meio que vai se deteriorando, ficando deformada, algo nesse sentido. Próximo, A Paixão Segundo GH, da Clarice, de novo. Eu queria ler algum outro da Clarice e não sabia exatamente qual, então eu escolhi esse porque aparenta que ele tem uma pegada bem existencialista, que é a vibe que eu tô no momento, sabe? Então, acho que vai ser uma leitura bem proveitosa. Este aqui, ele é clássico mesmo. A Metamorfose de Kafka. Eu simplesmente cansei de ouvir falar desse livro em todo lugar e nunca ter lido, então eu vou ler ele de uma vez por todas. Também tem uma pegada bem absurda, bem existencialista, o que eu acho que eu vou gostar. Esse cara se transforma num inseto e daí ele tem que aprender a lidar com a vida dele agora que ele é um inseto e, tipo, ninguém mais liga pra ele. Ou algo nesse sentido. Tortarado é o próximo título. Eu vi ele na estante de uma amiga. Eu confio muito nessa minha amiga pra recomendação de livro, porque eu acho que ela tem um gosto muito, muito bom pra literatura. Próximo, O Código da Vinci. Este aqui, ele é meio que, tipo, se eu não estiver dando conta, esse aqui é rápido, sabe? Acontece um assassinato no Museu do Louvre. E tem menos de 100 páginas pra explicar o começo, meio e fim dessa história, por isso que me despertou muito a curiosidade. Último livro, 1984, de George Orwell. Este aqui eu escolhi também puramente por interesse meio que próprio, porque já escutei muitas pessoas falarem dele e me agonia muito não saber do que se trata. Eu odeio estar de fora. Menções honrosas. Livros que não necessariamente eu quero ler num futuro próximo, mas eu quero ler algum dia na minha vida, com certeza, O Mundo de Sofia. Eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque a minha mãe me deu esse livro. Eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro? Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos. E ela me dizia, você tem que ler, você vai gostar tanto. Sei lá, na época eu gostava de ler livro de fada, livro de... sei lá, umas coisas mais bobas, sabe? Eu não tive essa maturidade pra digerir o conteúdo realmente da forma que merece. A próxima menção honrosa é o Diário de Anne Frank. Já pediram pra ler na escola. Devia estar no 8º ano, 9º, 6º, 7º, por aí. Era assim, a gente tinha que ler, aí fazia uma prova, né, com questões sobre o livro. E eu não li, eu vi o filme. Às vezes você só não lê, você lê o resumo e espera que o melhor aconteça. É um desses clássicos que, tipo, você realmente vai querer passar toda a sua vida sem saber da história dessa menina? Dessa menina aqui que é tão falada? Desse período histórico que é tão importante na história da humanidade? Além de ser uma história muito tocante, porque ela era muito nova quando ela escreveu, também é muito triste, sabe? Eu acho que a gente, como ser humano, da gente... não sei... Bom, é isso, eu vou ficando por aqui então. Muito obrigada por assistir. Essas foram as indicações de hoje. Espero que tenha sido de alguma ajuda. E a gente se vê num próximo vídeo.